dia de jejum e oração, Il y a 21 jours de jeûne et prière que foi intitulado De Quem Será Esta Vez. où il est intitulé À qui le tour. Esse é o nosso grande tema Où il y a un grand thème na biso que estamos partilhando durante 2 semanas. où nous allons partager durant une semaine. De quem será esta vez? À qui le tour. Amém. Amen. Desde o domingo estou a falar de como ou de quem é a vez de provocar as intervenções divinas. Banda dimanche na zoloba ndenge nini ou bien De quem será a vez tour ya nani ya de provoquer provocar as intervenções divinas. ba intervention divine. Ontem eu conseguia definir o que é a intervenção e o que é provocar. Lobi na défini qui intervention ezanini et puis ko provoquer ezanini. Há coisas na vida Ezana biloko na vie nunca vamos receber se não foram provocadas. tokotikala kozwa yango te soki ezala jamais provoqué. Amém. Amen. Provocar a intervenção divina é provocar o socorro de Deus, a mão de Deus para intervir nas nossas vidas. Ko provoquer intervention divine eza ko provoquer le boko na ensemble ko provoquer secours ya ensemble. Na Amen. ba vie na biso. Amen. Eu disse que existe intervenção e intervenção. Nalobaki eza na intervention pe intervention. Existe intervenção do homem, Eza na ou ba dos homens. intervention ya batu. Temos intervenção da polícia. Toza na intervention ya police. Temos a intervenção dos bombeiros. Toza na intervention ya ba pompier. Temos a intervenção dos médicos. Toza na intervention ya ba médecin. Também existe a intervenção de Deus. Et puis toza na intervention ya ensemble. A diferença é que a intervenção dos homens sempre chega tarde. Différence ezali que intervention ya bato ekomaka toujours na retard. Amém? Amen. Já aconteceu danos, problemas. Makambo esalama ba problème ebele déjà. E depois vão vir para fazer intervenção, mas é tarde. Nsima nango bakoya mpona kosala intervention mais trop tard. Mas a intervenção de Deus não falha. Mais intervention ya nzambe erataka te. Não chega tarde. Ekomaka mpe na No retard te. tempo oportuno, Deus está presente. Ekomaka na moment opportun nzambe aza présent. Quem diz amém, Deus lhe Oyo abençoe. alobi amen nzambe apambola ye. Então, as intervenções de Deus são provocadas. Ba intervention ya nzambe ezalaka provoqué. Diga amém. Amen. Como que nós podemos provocar a intervenção divina? Comment tokoki ko provoquer intervention divine? Nós falamos que existem muitos segredos, Tolobaki ete eza na ba secret ebele. mas um dos grandes segredos que eu estou a partilhar, Mais moko ya ba secret ya makaso dozo partager. que as intervenções divinas foram provocadas através de sacrifícios ligados com o objetivo. Ba intervention ya nzambe ezalaka lié na ba sacrifice Provocado provoqué através de sacrifícios à travers ya ba sacrifice que estão ligados com o objetivo. oyo eza lié na objectif. Continuo a defender essa minha tese, Nazo continuer ko défendre Essa tese na tema. oyo thème oyo mostrando as escrituras kolakisa na makomi que as grandes mudanças na Bíblia, ke ba changement ya makasi na Bible, as grandes intervenções na ba Bíblia grande intervention na Bible foram provocadas através de sacrifícios ezalaki ligados com o objetivo. provoqué à travers ya sacrifice oyo ezalaki lié Saber sacrifício. nomear a tua semente, koyeba konome semence na yo, dando um nome a cada sacrifício. kopesa un nom na chaque Ou em sacrifice. outra palavra, tudo quiser que Deus faz, Ou bien na maloba mosusu okoki koloba ke oyo nyonso yo olingi nzambe asala deve ser provocado através de um sacrifício. esengeli ezala provoqué à travers un sacrifice. Quem diz amém, Deus lhe Oyo abençoe. alobi amen nzambe apambola. Partimos pela vida de Salomão, Totangaki vi ya Salomon, partimos de lá, tokabandaki kuna
a vida de Salomão, vie à Salomon, no 1 de Rei, capítulo 3, na 1 Roi chapitre 3, verso 5 até 13, verset 5 qui n'en a 13, como que Salomão foi na montanha comment Salomon a kendaki na montagne, para dar sacrifício a Deus, pour na couper sa sacrifice pas mas ensemble, esse sacrifício tinha um nome, mais sacrifice oyo ezalaki na un nom, tinha um objetivo. ezalaki na un objectif. Amém. Amen. Ele precisava da sabedoria de Deus. Ye azalaki na posa ya sagesse ya nzambe. Então foi dar a oferta, Akendaki kopesa offrande, e esse sacrifício tinha um nome, sabedoria. pe sacrifice oyo ezalaki na kombo oyo babengi sagesse. Que Deus abençoe cada um de nós. Nzambe apambola moko na E biso. ontem conseguiu avançar, demonstrando os outros que fizeram, cada um com seu objetivo. Lobi na mekaki ko avancer pe na lakisaki moko na moko asalaki chaque sacrifice na objectif na yango. E a Bíblia diz no 1 de Coríntios 10, 11, Bible lobi na 1 Corinthiens 10, 11. que o que lhes aconteceu, ou o que aconteceu com eles, Oyo esalamela bango os nossos antepassados, na bansien na biso. é para nos servir de exemplo Eza pona ko servir biso comme e exemple. de aviso a nós. Pe avertition na biso. Tudo que aconteceu com eles Nyonso esalamela bango. é para nos servir de exemplo. Eza pona ko servir biso comme exemple. Diga amém comigo. Amen. Se nós seguimos o mesmo exemplo, Soki biso tolandi le même exemple, viveremos os mesmos resultados. tokobika ba le même résultat. Apóstolo, pode vir aqui, faz favor. Ajuda-me a receber o homem de Deus. Sunganga toyamba moto na Podemos receber o nzambe. nosso Pai, chuva de Koyo koyamba palmas. papa na biso. Seja bem-vindo. Amém. Obrigado, papá. Amen. Amém. Amen. E ontem Lobi continuei a falar o que os sacrifícios fazem na vida das pessoas. na continue ki koloba sacrifice esalaka nini na vie ya moto. As mudanças da Bíblia, estou a falar de grandes mudanças. Nazoloba ba grand changement na Bible. As provocações Ba provocation foram feitas através de sacrifícios. esalemaki na nzela ya ba sacrifice. Ontem vimos primeiro que o sacrifício de Noé foi para quebrar a maldição. Lobi tomonaki ete sacrifice ya Noé ezalaki mpona kobrise ba malédiction. Amém. Amen. Ele deu um sacrifício Ye apesaki a sacrifice Deus na nzambe para que Deus remove a maldição que estava na terra. po ete nzambe ayeba kolongela malédiction ezalaki na mokili. Gênesis 8, 20 a 21. Genèse 8, 20 à 21. Vimos, segundo o exemplo, Tomonaki deuxième exemple, que o sacrifício faz cessar as pragas na vida. que le sacrifice esalaka ete baple esila na vie. Amém. Amen. Faz cessar, Esidisaka. acaba Esidisaka. com pestes. Na baple. Aleluia. Amen. Segundo de Samuel 24, 2 Samuel 24, verso 15 a 25. verset 15 à 25. 11 foi uma grande bênção. Lobi ezalaki lipamboli ya monene. Que existe praga na família, na vida de muita gente. Que eza na ple na famille na vie ya bato ebele. Mas alguém pode se levantar e mandar acabar com isso. Me mutu moko akoki kotelema mpe asukisa yango. David deu sacrifício David apesaki sacrifice para mandar cessar a praga que estava a matar o seu povo. po esilisa ple oyo ezalaki koboma peuple na ye. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen nzambe Fomos apamboli. distante Tokendaki lisu mosika para falar do sacrifício de Abel. mpona kolobela sacrifice ya Abel. Eu penso que nós findamos ontem lá, né? Na ndimi te ekosukaki nde wana. Hebreu 11, 4. Hébreu 11, 4. Vimos que o sacrifício fala até após a tua morte. Tomonaki ete sacrifice elobaka ntina apres liwa na yo. O sacrifício de Abel até hoje Sacrifice ya Abel kino lelo continua a falar, ezo continue koloba embora que ele já tenha morrido. malgré que ye deja akufaki.
Que Deus abençoe cada um de vocês. nzambe apambola moko na moko na Quero bino. viajar rápido, nalingi na voyager na lombango continuando mais alguns exemplos. kokontinue lisusu kolobela mwa baexemple Como é que o sacrifício ndenge nini ke sacrifice pode mudar vida de pessoa, destino de pessoa, provocar a intervenção de Deus. ekoki kochange destine ya moto ekoki kochange vie ya moto. Vamos voltar mais na vida de Noé. tozongi lisusu na vie ya Noé. Gênesis capítulo 8. Genèse chapitre 8. Meu Deus. nzambe na ngai. Gênesis 8, Genèse 8 verso 1. verset 1. A Bíblia diz: Bible lobi lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estava na arca. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Amém. amen. Eu oro esta noite que Deus se lembra. nazosambela na De butu ya você. lelo nzambe ase souvenir na yo. Esse Amém. amém é muito fraco. amen oyo eza ya kolemba. Fala comigo, Deus é Deus das lembranças. loba ete nzambe aza Deus nzambe est ya Deus das basouvenir. lembranças. Depois da dilúvio, après diluvre Deus se lembrou de nzambe Noé. akaniselaki noe. Se lembrou dele, mas não fez nada. akaniselaki ye me asalaki eloko te. Deus só se lembrou de Noé, nzambe ase souvenaki kaka na noe. mas Deus não fez nada. me nzambe asalaki eloko te. No verso 20 a 22, na verset 20 à 22 Noé provoca Deus para o noe sacrifício. aprovoke nzambe na Escreve nzela isso, estamos a sacrifício. andar com o tempo. koma mpo Se tozotambola na você nzambe. ver de partir do verso 15, hoje estava a meditar, soki otangi à partir ya verset 15 epai na do mesmo capítulo 8 de Gênesis, il y a le même chapitre 8 de Deus Genèse. diz a Noé de sair da arca. nzambe alobi na noe ke abima na arche. Amém? Sair com a mulher, com seus filhos e as mulheres dos seus filhos. abimaki na mwasi bana pe basi ya bana na ye. Deus lhe mandaram sair. nzambe atindi bango babima. E Noé saiu noe com abimaki todos os animais. na banyama nyonso. Não é Deus que pediu o sacrifício a Noé. eza nzambe te asengaki sacrifice epai ya noe. Deus se lembrou dele, nzambe ase só souvenaki lhe na ye. mandou sair da arca. atindaki ye kaka abima na arche. Amém. amen. A primeira coisa que Noé faz quando sai da arca eloko ya liboso noe asalaki ntango abimi na arche é edificar um altar. ezali koedifie ene O altar, hotel. etumbelo. Sim, é isso, etumbelo. Ele edificou ye aedifie e deu sacrifício a Deus. mpe apesi sacrifice epai ya nzambe. O que Deus me ensinou esta noite, esta tarde? nzambe alakisi nga nini na butu ya Me lelo. ensinou o quê? alakisi nga nini. Me ensinou. Enseignez ensenye Nini. ngai. amen. O que Deus nos ensinou, oyo nzambe ensenye nga quando você sai do perigo, ntango yo obimi na danger qualquer perigo, chaque antes de todas as coisas, deve dar o sacrifício de ação de graça. avant ya biloko nyonso esengeli opesa sacrifice ya action de É grâce. isso que Noé fez. yango nde noe O asala. sacrifício de Noé tinha dupla missão. sacrifice ya noe ezalaki na double mission. Primeiro, porque ele saiu de perigo, liboso ezalaki mpo ye abimi na danger. a sua família saiu de perigo da morte. famille na ye ebimi na danger de mort. Enquanto que muitos morreram, esilo ntaba misusu toda a terra foram julgadas, mokili mobimba ezalaki juge. a família dele famille na ye foram poupados bazalaki Protégé. éloigné, Salve. bazalaki protégé, bazalaki sauvé. por Deus. Mpona na Quando ele sai, ntango ye abimi a primeira coisa, eloko ya liboso deu sacrifício. apesi sacrifice. Não ouviu amém aqui? nayoki amen na bino Amen. te. Que cada um de nós, ke moko na moko na quando biso Deus te tira de qualquer perigo, ntango nzambe alongoli yo na chaque danger não esqueça primeiro é sacrificar a Deus
o sacrifício de ação de graça. kopostana te liboso ezali kosakrifie nzambe na sacrifice ya Mas como action de ele grâce. fez aquilo, Mais lokola ye asalaki yango Deus agradou do seu sacrifício nzambe asepelaki na e sacrifice tomou na ye. decisão, nunca mais vai amaldiçoar a terra. Mpe azwaki décision alobaki ke jamais akomodir su mabele. Então, o mesmo sacrifício resolveu o problema da maldição. Le même sacrifice et résout des problèmes ya malédiction. Era de uma vez ação de graça, ezalaki mbala moko action de grâce. ao mesmo tempo tratou da maldição. Le même temps est traité malédiction. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Bible elobi ete nzambe ase souvenir na Só Noé. lhe mandou sair da arca, mais nada. atindaki kaka bima na arche eloko lisusu. Quando Noé provoca Deus, Ntango Noé a provoqué nzambe, Deus entrou na ação. nzambe akoti na action. Primeiro tratou da maldição. Liboso a traité malédiction. A segunda coisa que Deus faz depois da provocação, eloko mibale nzambe asalaka après que provocation fez para oyo Noé. asalaki na Noé. Gênesis 9, verso 1. Genèse 9 verset 1. Depois de Noé provocar a Deus, Après Noé ntango a provoqué nzambe, Deus tirou a maldição nzambe alongoli malédiction e fez a segunda coisa. mpe asala eloko ya mibale. Abençoa Deus a Noé e aos seus filhos e lhe disse: multiplicai, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Dieu bénit Amen. Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Quem diz amém, Deus lhe oyo abençoe. alobi Amen. amen nzambe apambola ye. Amém. Amen. Amen. Depois desse sacrifício, Après sacrifice oyo, nadara como? Deus se lembrou de Noé, mas não fez nada. nzambe ase souvenir na Noé me asali liso eloko te. Só lhe mandou sair. atindi kaka bima. Noé provoca a Deus. Noé a provoqué nzambe Através de um sacrifício, na nzela ya un sacrifice. Deus tira a maldição. nzambe alongoli A malédiction. segunda coisa, Deus abençoa Noé. eloko ya mibale nzambe abénir Fala no Noé. teu irmão, o sacrifício traz bênção. loba na moninga na yo sacrifice sacrifice traz ememaka Não lipamboli. estou ouvindo nada aqui. nazoyoka eloko O te. sacrifice Os traz homens e la mulheres abençoados na Bíblia basi mpe mibale baza beni na bible. são homens e mulheres que deram sacrifícios a Deus. baza basi mpe mibale oyo bapesaki sacrifice epai ya nzambe. Se você ler, soki yotangi quando disse que abençoou Deus a Noé e os seus filhos, ntango balobi ete nzambe apamboli Noé mpe na bana na ye ele diz: mpe alobi na ye fortificai, fortifiez-vous aleluia, e multiplicai-vos. mpe bose multiplier. Essa bênção lipamboli oyo é a mesma bênção que Deus tinha proclamado na vida de Adão e Eva. eza le meme bénédiction nzambe aproclamaki na vie ya adam mpe na eve. É a segunda pessoa que Deus repita a primeira frase de bênção que saiu da sua boca. eza moto ya mibale nzambe arepetaki phrase oyo ebimaki na monoko na ye. Amém. amen. Undiremos a ordem. Et comme Amém. si não tivesse em Gênesis 1, 28. Genèse 1, 28. Aleluia. Amen. Deus os abençoe e lhe disse. On est là. Amen. Frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra. Amen. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Estamos juntos ou não? Est-ce que tu sais longo Desde aqui de Adão e Eva, Deus nunca mais falou a ninguém bandana Adam na Eve nzambe atikala lisusu koloba na mutu te para se frutificar e multiplicar e encher a terra. mpo base multiplier mpe batondisa mokili. A bênção de Gênesis, ou de do primeiro casal, lipamboli ya babalani ya liboso Deus faz retornar a mesma frase só na vida de Noé depois de provocar a ele através de sacrifício. nzambe azongeli le même phrase kaka ntango Noé apesaki offrande mpe Veja aprovoka capítulo te. 9, verso 1. Dans la chapitre 9 Abençoa verset 1. Deus a Noé e aos seus filhos e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei o que? A terra.
Quem está comigo aqui? Nani aza elongo na ngai A awa? minha oração esta noite. Losambo na ngai na butu ya Que lelo. Deus comece a te multiplicar. Nzambe Amen. amanda E komultiplie. você vai encher a terra com as tuas bênçãos. Yo Amen. kotondisa mokili na lipango. Receba essa graça. Yambangolu oyo. Esse tipo de bênção Lolingi ya lipamboli oyo é declarado somente às pessoas de sacrifícios. eza déclaré kaka na bato oyo baza bato ya sacrifice. Pessoas que provocam Deus Bato oyo baprovokaka Nzambe através de um sacrifício com objetivo. na nzela ya un sacrifice mpe objectif. Posso avançar esta noite? Eske nakoki koavance na butu ya Mais lelo? um outro exemplo. Exemple mosusu, O sacrifício sacrifice pode destruir a esterilidade ekoki kodétruire stérilité ou vencer a ou esterilidade. bien ekoki kolonga stérilité. Estou no 2 Rei capítulo 4, Naza na 2 Rois chapitre 4 verso 8 a 17. verset 8 à 17. Aqui a Bíblia nos fala da história da Sunamite. Awa Bíblia ezolobela biso histoire ya Sunamite. Estou falando do sacrifício que pode destruir a esterilidade. Nazolobela sacrifice ekoki kodétruire stérilité. Em 2 de Rei 4, 2 Rois 4 verso 8 a 17, verset 8 à 17. a Bíblia nos conta a história da Sunamite, uma mulher de distinção. Bíblia ezobetela biso histoire ya mwasi ya Sunamite oyo azalaki mwasi ya distinction. Vamos ver como que ela provocou a Deus Tokomona ndenge nini ye aprovokaki Nzambe para que ela vença a situação que ela tinha de esterilidade. po ye alonga situation ezalaki nango situation ya A stérilité. Bíblia diz um dia dessa, ela viu um homem de Deus, o profeta Eliseu, a passar. Bíblia elobi ke un jour ye amonaki moto na Nzambe prophète Élisée abandaki koleka. Depois começou a lhe pressar, lhe convidar para vir comer na sua casa. Abandaki koapprécie mpe abandaki koevite aya kolia na ndako na ye. Não era o seu convidado. Azalaki evite na ye. Não é Eliseu que pediu a ela para lhe convidar. Ezalaki Élisée te asengaki evite ye. Amém? Amen. A bênção na vida precisa de uma violência. Eza na babénédiction na vie oyo ezosenga violence. Quando você tem um objetivo, Ntango yo oza na un você objectif, precisa de uma coisa de Deus na tua vida. oza na posa eloko ya Nzambe na vie na Deve yo. conhecer como é que os princípios de Deus funcionam. Esengeli oyeba baprincipe ya Nzambe efonctionnaka. Essa mulher queria provocar a Deus. mwasi oyo alingaki aprovoke O Nzambe. que ele faz? Abande kosala nini? Recebeu o profeta, começou a cozinhar para ele. Ayambi prophète mpe bandi kolambelaka E ye. o profeta estava a comer, passava na casa dela para comer. Prophète abande koleka avant leka aye alie na ndako na ye mpe aki. Depois diz ao marido: Nsima alobi na mobali não basta. esuki te Queremos fazer um quarto em cima da nossa casa. tolingi tosalela ye chambre likolo ya ndako na biso. Vamos pôr lá uma cama, Tokotia mbetu uma cadeira, totie kiti para que quando o homem de Deus sair do seu serviço, po ntango moto na Nzambe akowuta na mosala na ye para vir descansar aqui na nossa po casa. aya kopema awa na ndako na Que biso. sacrifício! Quel sacrifice! Meu Deus, Nzambe na ngai. alguém que deu a casa ao homem de Deus. Moto oyo apesi ndako epai ya moto Essa na Nzambe. mulher com o marido tinha riquezas, mwasi oyo na mobali na ye bazalaki na richesse mas não tinham filho. me bazalaki na mwana Pode te. ter tudo na vida, mas sempre algo vai te faltar. okoki kozala na nyonso na vie me okozangaka eloko moko. Essa mãe é muito fraca. ambe oyo eza ya kolemba. E a coisa mais importante para essa mulher era um filho. eloko oyo ezalaki motuyi epai ya mwasi oyo ezalaki mwana. Quando estava a fazer tudo, ntango ye abandaki kosala nyonso tinha um objetivo desse sacrifício. azalaki na un objectif ya sacrifice oyo. Precisava de ter um filho. azalaki na bosenga ya mwana. Um dia desse, o profeta descobriu que esse sacrifício não era em vão. Un jour, prophète a découvert être sacrifice oyo ezalaki na pamba te. Chamou a mulher e disse: o que é que eu posso fazer para você? abengi mwasi mpe atuni nakoki kosalela yo Será nini? que posso falar de ti eske nakoki kolobela ao yo rei? epai ya roi? Posso te conectar? nakoki kokonekte yo. Profeta pode te conectar com homens. Un prophète akoki kokonekte yo na bato. Bolobi amém bien. na ndisera mpenyo wame. Fala um termo, o profeta lobala moninga na yo pode prophète te conectar com o marido da tua vida, akoki kokonekte yo na mobali ya vi na com o yo patrão da tua na vida. patron ya vi na yo. O profeta diz: será que posso falar de ti ao rei? Significa eu ter relacionamento,
posso te conectar e os teus negócios vão mudar. Prophète atuni est-ce que nakoki ko connecter po nga na za na relation. Nakoki ko connecter pe ba faire na yo ekomata. Te conectar com quem? Na roi. Merci. É por isso que quando está na igreja não se brinca com o homem de Deus. Tango za na église ko sakana moto na nzambe te. Pode te introduzir num lugar que você nunca pensou na tua vida. Akoki ko introduire yo na esika oyo kanisa te na vie na yo. A mulher diz, não preciso disso. Mwasi alobi tie na za na posa na ngo Já te. somos conhecidos. Toyebani déjà. O rei nos conhece. Roi yebi biso. Oh, o profeta diz, tá bom. Prophète abi bon malamu. Se aqui na terra não precisa de uma conexão, Soki awa na mokili oza na posa ya connexion te. vou te conectar agora com Deus. Na ko connecter osiko na nzambe. Alguém está comigo aqui? Est-ce que motase longo na ngai? Fala com teu irmão, o profeta pode te conectar com os homens ou com Deus. Loba na moninga na o prophète akoki ko connecter yo na bato ou bien na nzambe. A pessoa aqui Eza na bato só awa. precisa da conexão com Deus para o seu problema. Bazaka na posa ya connexion na nzambe po na problème na ye. Quando o seu discípulo diz, chefe, essa mulher não tem filho. Tango disciple alobi ete messier. Mwasi oyo aza na mwana te. Quando eu ando aí buscar comida, Tango nga nakenda kozwa biloko, não tem ninguém lá. moto azalaka kuna Agora o te. profeta entendeu, Prophète a comprendre esse oui. sacrifício Basacrifice tinha o nyonso. nome de ter um filho. Ezalaki na kombo ya kozwa na mwana. O profeta disse, Prophète alobi. aleluia, no próximo ano, Na ane ezoya. na mesma época, Na époque oyo. tu terás um filho. Yo kobota. Amachanda bacaraba. Amen. Fala comigo o sacrifício Lobe longo na nga sacrifice. com o objetivo Na objectif. pode vencer a esterilidade. Ekoki kolonga stérilité. A mulher disse, não me minta. Eu disse, eu, mentiroso. Mwasi alobi kokosa ngai Vou te. te prophète. conectar com Deus que dá filhos. Na ko connecter na nzambe oyo apesaka bana. Com o rei vai te dar dinheiro, mas filho não. Roi akopesa yo mbongo me bana Se te te. conectar com os homens, vão te abrir negócios. Soki na connecter yo na bato bakofongola yo bafaire. Mas Mais a bênção somente Deus que pode fazer. eza na mapamboli kaka nzambe nde akoki A kopesa. coisa só depende da intervenção de Deus. Eza na biloko eza na bosenga O intervention. profeta profetizou Prophète akoki e a koprofetiser. situação dessa mulher foi Pe resolvida. situation ya mwasi ezalaki résolu. A minha oração, Losambo na ngai. até 21 dias acabar, Di 21 jours esika. deixa que o teu sacrifício Tika ete sacrifice na yo. resolve qualquer bloqueio da tua E vida. résoudre chaque blocage na vie. Não, na não, yo. não, esse amém é muito Ambe fraco. oyo eza ya kolema. Estou profetizando como pai nesta casa, Nazosakola como lokola profeta papa. desta casa. Lokola prophète. Toda esterilidade em qualquer área da vida Stérilité dans chaque domaine ya vie na yo. desaparece em nome do Senhor Jesus. Elimwa na kombo na Yesu Quem Kristo. diz amém e recebe Oyo o seu alobi milagre. ambe yamba miracle na Fala yo. comigo, o sacrifício Lobe longo na nga sacrifice. provoca sempre E provokaka tango as nyonso. intervenções divinas. Ba intervention divine. Se não quiser, Soki olingi te, faça o teu mundo. sala mokili na yo. Mas aqui neste mundo Me awa na mokili que oyo. Deus criou, Onzamba akela vai com princípios. ekendaka na baprincipe. Funciona com princípios. Efonctionnaka na baprincipe. Foi distante Na kesu musika, o sacrifício da viúva da Serepta. sacrifice ya vebe ya Serepta Resolveu a crise econômica. eresourdaki crise économique. Estou no 1 de Rei 17, Naza na 1 roi 17, verso 8 a 16. verset 8 à 16. Já estamos habituados com essa escritura, por não precisa de ler. Toza déjà habitué dans la biloko toza na bosenga kotanga ngoti. 1 do Rei 17, 1 roi 17, 8 a 16. 8 à 16. A Bíblia nos fala de uma mulher, Bible lolobela biso ya mwasi moko. essa que não era rica, Ye azalaki riche te, era uma mulher viúva azalaki une femme veuve, com um filho. azalaki kaka E na no mwana tempo moko. da crise grave, Pe na tango ya crise ya não grave. estava a chover, Mbule bande e ekobeta essa te. mulher esperava de morrer.
mwasi oyo abandaki kozela akufa. É esse tempo Eza na temps oyo que Deus decidiu para tratar do seu problema. que Nzambe a décidé à traiter na problème. É no tempo de crise que Deus manda os verdadeiros profetas. Eza na ntango ya crise nde Nzambe atinda ba véritable prophète. Quem diz amém, Deus lhe Oyo dá. alobi amen Nzambe apambola Eu ye. disse, é no tempo da crise Nalobi eza na ntango ya crise que vem os verdadeiros profetas. que ba prophète ya véritable bayaka. Veio não é para te criar problema, mas para resolver o teu problema. Akoya mpona kokreele ba problème te mais akoya mpona korésoudre ba problème na yo. Só que quando o profeta veio, Kaka ntango Eliseu, prophète não, Elias, Eliya ye ele foi mandatado por Deus. ye atindamaki epai ya Nzambe. E Deus lhe disse, vai, ordenei a uma mulher viúva para te dar de comer. Alobi kende nga na ordonné mwasi moko aveuve apesa yo bilei. Essa mamã chega Mama oyo akomi na saída da cidade, alongwe na ville não estava a sair, abandaki kobima na porte ya e o ville profeta estava a entrar. pe prophète abandaki Que kokota. conexão. Quelle connexion. Quando Deus envia alguém, Ntango Nzambe atindaka moto deve ter discernimento para não falhar o teu milagre. esengeli ozala na discernement mpo oyeba korate miracle na yo Quem te. diz amém, Deus lhe Oyo alobi abençoe. amen Nzambe apambola O ye. profeta pediu água a essa mulher. Prophète asengi mai epai ya mwa mwasi A mama oyo. foi buscar, Mama akendeki lhe kozwa pediu bolo. asengi ye gato. E a mulher era sincera. Mwasi azalaki sincere. Diz, Alobi a última coisa que ficou é essa. eloko asuka natikali nango yango oyo Vou cozinhar, nakolamba vou comer com meu filho nakolia na mwana na ngai e vou morrer. mpe nsima tokokufa. Eu quero dizer alguém esta noite. nalingi naloba na motu na butu ya lelo A última coisa que te sobra é aquilo que vai provocar milagre. eloko asuka etikali na yo yango nde ekoprovoke miracle. Não estou ouvindo amém aqui. nasoyoka mpe na bino te. Fala um termo, o último dinheiro. loba mbongo ya suka Ou não estou ouvindo ali. Fala com o termo, o último dinheiro. mbongo ya suka A última coisa eloko asuka que te falta. oyo ezangi yo Aleluia. Amém. Ou o que você tem. ou bien oyo eza na É aquilo eza yango que te pode provocar a mão de Deus. oyo ekoki koprovoke loboko ya Nzambe. Você não precisa de morrer. oza na posa ya kokufa Não te. estou ouvindo amém aqui. nasoyoka mpe na bino te. Eu disse, você não precisa de morrer. nalobi oza na posa ya Você kokufa precisa de milagre. oza na posa ya Você miracle. precisa da mão do oza na Senhor. posa ya loboko Você ya precisa Nzambe. da intervenção oza na divina posa ya intervention para divine continuar a viver. mpona kokontinue kovivre. Mas Deus sabe me Nzambe ayebi que as suas intervenções ke baintervention na ye são provocadas. ezalaka provoke As mudanças bachangement que acontecem na vida das pessoas oyo esalemaka na vie ya são bato provocadas ezalaka provoke através de à sacrifício. travers un E sacrifice. a mulher deveria pagar o preço. Pour moi, c'est esengelaki apaye prix. Aceitar o filho chorar. Continuer ete mwana Ela alela própria morrer com fome. ye moko akufa na E nzala fazer primeiro para o profeta. mpe asala liboso mpo Fala na no teu irmão, prophète. faz o primeiro por Deus. loba na moninga no loba sala liboso mpo ya nzambe Ou não estou ouvindo disso? Não, Fala, sei. cozinha primeiro por Deus. lamba liboso mpo na nzambe Cozinha primeiro para o profeta. lamba liboso mpo na Depois prophète. milagre virá. nsima miracle Faz koya ainda para um homem de Deus. sala mpo na moto na Faz nzambe. ainda para a obra de Deus. osala na mpo na mosala na Depois nzambe terás a provisão. nsima okozwa provision Nunca vai continuar com a crise. jamais okokontinue A na crise vai ser crise resolvida. ekozala résoli Esse é o segredo. oyo nde eza Os secret melhores sacrifícios bameilleur se sacrifice fazem no tempo da crise esalemaka na temps ya crise para resolver os problemas. mpona koresoudre baproblème. Amém, igreja? amen Amém. amen Fala no teu irmão, sua irmã. loba na moninga na yo aza pembeni na yo Agora é a sua vez. sikoyo eza tour na yo Qual é o nosso tema? teme na biso eza nini De quem será? akile tour De quem será esta vez? tour oyo ya nani Quem vai provocar a Deus? nani akoprovoke nzambe Quem vai provocar a intervenção nani divina? akoprovoke intervention divine Quem é? nani O que aconteceu com eles oyo esalemaki na é bango para nos servir de exemplo. eza mpona koservir comme exemple Quando se fala de exemplo, se fala de amostra. ntango bazolobela exemple bazolobela échantillon Amém? amen Para que você segue. mpo yo olanda Se você também imitar, soki yo imite como a vez da Sunamita, lolenge tsunami como a jasalaki vez de David, na tour ya como a david vez de Noé, tour ya noe e receberam milagre. bazwaki Se miracle eu também na minha vez soki ngai mpe na tour na ngai provocar a na Deus, provoke nzambe Deus pode fazer. nzambe akoki kosala
Fala na tua irmã, provoca também a Le Deus pana moninga na yo provoquer pe nzambe. para a tua prosperidade. Pour la prospérité na yo. Provoca a Deus Provoquer nzambe. para o teu sucesso. Pour la succès na yo. Provoca a Deus Provoquer nzambe. pela sua elevação. Pour l'élévation na yo. Provoca a Deus Provoquer nzambe. pela sua libertação. Pour la délivrance na yo. Provoca a Deus Provoquer nzambe. para o teu casamento. Pour la libala na yo. Provoca a Deus Provoquer nzambe. para a sua fecundidade. Pour la fécondité na yo. Provoca a Deus Provoquer nzambe. para os teus estudos. Pour la ba étude na yo. Provoca a Deus Provoquer nzambe. para os seus negócios. Pour la ba faire na yo. Eu disse provoca a Eu Deus dis provoquer nzambe. para a sua viagem. Pour la voyage Para na yo. aquele que tem projetos Pour la oya sana para projet. viajar. Pour la convoyage. Pode provocar a Deus Okokiko dando provoquer um nzambe. sacrifício em nome da viagem. Opesa un sacrifice au nom de Pode voyage. provocar a Deus Okoki provoquer nzambe. pelo teu ministério. Na ministère na Se yo. quer ser um grande Ce ministério, que nous avons um ministère. homem de grandes impactos, Mobali ya impact ya makasi. pode provocar Okokiko a provoquer. Deus pelo sacrifício Nzambe na cela sacrifice. para receber Pona kozwa. as graças, Bangolu. a unção Onction. que se encontra no ministério. Oye, sokuta makati ya ministère. Estou orando a Deus Nazo sambele pa nzambe. para nos dar possibilidade. Apesa biso possibilité. Precisamos de conectar com os grandes ministérios que estão a crescer para o crescimento numérico dessa igreja. Toza na posta to se connecter na ba ministère oyo ezokola po tozala pe tokola pe lokola. Na bato ebele. Na bato numéricamente. Nada que se faz por nada. Il n'y a rien pour rien. A nossa igreja, a sede de Kinshasa, Sede na biso ya Congo. papá fez tudo. Papa sala nyonso. Cruzada, Ba croisade. Ba conferências. conférence. A igreja não estava crescendo. Église bande kokola te. Até que um dia tirou um dinheiro. Kino mokolo moko azwaki mbongo. Foi dar semente no ministério, que eu não vou citar o nome aqui. Ake pesa semence na ministère ona kolbenga Do koloba pastor komba que te. tinha uma grande igreja, multidão. Moko ya ba pasteur azalaki na église ya menina azalaki na ba multitude. Orou para ele, para o crescimento da nossa igreja. Asambeli pona ye pona croissance ya église. Desde aquela data, Kobanda tati wana. alguma coisa aconteceu. Eloko moko esalemaki. Na yo que eu amém. Não ouviu o teu amém. Makambo esala makaka boyi. As coisas acontecem somente desta forma. Moni ngolu moko zolula quelque part. Você está cobiçando uma graça. Tiela ngo semence Tens benda que yango. pôr a semente e puxá-lo. Bozoka ngai. Está o meu filho. Yebisa voisin no zubula meso. Diga ao teu vizinho, abre o olho. Botika maboko ya makasi. Deixem de ser agarrados. Botika bakalikili. Deixem dos cálculos. Nzamba lobi amenez les dîmes et les offrandes dans la maison des trésors. Deus disse, levai os dízimos, a oferta na casa do tesouro. Mettez-moi à l'épreuve. Ponha-me em Malaquia, prova. abre a foto. Malaquia Malachi, 3, Malachi 3, verso 10 a 11. verset 10 a 11. Diga amém comigo. Loba ame longo na ngai. Meu Deus, Nzambe na ngai. alguma coisa deve acontecer na tua vida. Eloko moko esengeli esalema na vi na yo. Estou vos ensinar princípio que transformou a vida de pessoas. nazokoenseigne bino principe oyo etransforme bavi ya bato. Todos aqueles que estão a brilhar, Bato nyonso agora, bazongenga seja lelo. no mundo das trevas, Ata na monde de ténèbres. fizeram sacrifícios. Basala sacrifice. Pensa amém. Demi um amém. Até no mundo das trevas. Ti na monde ya ba na molili. Hã? Você pode fazer medicina, papá. Okoki kosala médecine. Mas por acima da medicina tem que ter alguma coisa. Mais likolo ya médecine esengeli ozala na eloko É moko. por isso a diferença entre médico e médico, enfermeiro e enfermeira. Yango eza na différence entre ba médecin na ba infirmier. Há médico famoso, Eza na ba médecin oyo baza há na médicos que têm impactos. Eza na ba médecin oyo baza na São ba homens que impact. sacrificam, por além daquilo que ele aprendeu na escola, tem mais outra coisa Baza que está bato a lhe baza- sustentar. baza na sacrifice. A part oyo atanga na classe, eza su mosusu oyo asalaka. Yango moni bakota na Rose Croix, Eza razão que baza entrava na... baframaçon. São pessoas que fazem coisas. E eu muito não. Você que estudou. São baframaçon, bastante framaçoneria. São pessoas que estão no mundo das trevas. Ciências ocultas. Ciências ocultas, obrigado. Sim, ma chérie.
Por que mais você vai fazer as ciências ocultas enquanto que você estuda? olingi lisusu osala lisusu kindoki mpo na nini soki yo tanga Magia, por quê? bamagie mpo na nini Vão te pedir lá sacrifício bakosenga yo kuna para sacrifice ser um médico famoso. mpo ozala médecin renommé. Você verá alguém estudou diamante. omona moto atangi badiama Ayebi yango. ele conhece. Mas a par bakamba tangi wana eloko moko foi za. Para além daquilo que ele estudou, ele Il tem, faut ba que initier yo tem que iniciar-lhe na mundo no espiritual. mundo espiritual. Na sambeli. É hora de Na 21 jours hoje. nestes 21 dias, Nsamba zo initier yo. Deus vai iniciar-te. Azo ta Está a iniciar. po o mata dimension. Para que tu subas de dimensão. Okopumbwa lokola aigle. Você vai voar como uma águia. Este ano, se você nada que acontece, tem que controlar a tua vida. Ane oyo soki eloko esalami te esengeli okontrole Porque vida na yo. entramos neste ano com uma outra atitude, uma outra determinação, tokoti ane oyo na attitude mosusu na détermination uma mosusu. outra disciplina. discipline mosusu. Ou Deus existe ou não existe. ou bien nzambe aexistaka ou bien aexistaka te. Ou Deus é injusto ou ele é justo. ou bien nzambe aza injuste ou bien aza juste. Oyo bato basala yango be biso pe O que tozosala. as pessoas fizeram, nós também estamos a fazer. Daniel agena biso pe tozogene. Daniel jejuou, nós também estamos a Mpona nini jejuar. nzambe asalela biso Por que te? que Deus não pode operar em nós? Verso 10 diz o quê? Malaquias 3. Malachi 3, É o 10 último a livro 11. do Antigo Testamento. Exato, dernier livre e Ancien Testament. Uhum. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os seus dízimos aos depósitos do templo, Ué. para que haja bastante comida na minha casa. Uhum. Ponha-me à prova Ué. e verão que eu Põe-me o quê? à prova. Dando sacrifício a Deus é fazer o quê? É meter Deus a quê? À prova. Kopesa sacrifice mpa nzambe ezali kotia ye na breve. É meter o texto a Deus. kosala teste epai ya nzambe. Aham. Ponha-me à prova Põe-me a prova. e verão que eu abrirei as janelas do céu. Não estou ouvindo amém aqui. nasoyoka me na Fala no teu irmão, verás. loba na moninga na yo komona. Não estou ouvindo nada. Lhe fala, nasoyoka te verás. lobo komona. Lhe fala, só traga o teu sacrifício. yaka na sacrifice na yo. Domingo. dimanche E verás. te okomona Se Deus soki nzambe não vai te abrir a janela do céu. akofongola yo mandingisi Não ya vai yo te la abrir a te. janela do casamento. akofongola yo Se não vai abrir a janela para a prosperidade. akofongola mandingisa Verás. te okomona Se Deus não vai abrir soki nzambe a akofongola janela para a promoção. fenêtre mpo na promotion. Fala o teu irmão, existem janelas fechadas loba na moninga na eza na bafenetre eza ya que kokangama estão precisar do sacrifício oyo ezosenga sacrifice para que Deus abre. po ete nzambe afungola. Sim, filha, vai. Verás. Verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês Farei cair sobre vocês. nakokweyisa likolo na bino O quê? as mais riquezas bênçãos. Chacandaraba. richesse mpe Mama benediction chapaka. Em nome do Senhor na Jesus. nkombo na yesu Que kristo as janelas do céu se abrem. bafenetre ya lolo E efungwama Deus faz cair sobre você. Amen. Sobre essa igreja. likolo ya Amen. As eglise oyo melhores riquezas. Amen. E bênção de Deus. mpe mapambo Quem diz liyosa amém, receba. oyo alobi amei Isso. yamba Deus colocou de pé, receba. oyo atelemi Reçois. yamba Receba a riqueza. Amen. Receba a bênção. yamba Amen. lipambo E as liyosa janelas do céu se abrem. Amen. Deus faz cair como a chuva. akweyisa lokola A mbula unção, a bênção. Yes, 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 yes. Grandeza. Grandeza. Casamentos. Abala. Vistos. viva visa Em nome do Senhor Jesus. I nkombo na receive yesu it. kristo Fala comigo, é possível. lobe lokola nga eza possible. possible Pode se mpe fazer. ekoki kosalema. Mas tem uma condição. mais eza na une condition Traga. yaka mema Traz yaka nango os dízimos na casa do tesouro. badimi na ndako ya trésor Traz o sacrifício. yaka na E sacrifice verão.
mpe bokomona se eu não vou abrir. soki ngai nakofungola É te condicional. ezali conditionnel Se você cruza as mãos, soki yo croise maboko continua a chorar, okontinue kolela ou começar a explicar a Deus, você é o mais pobre da família, obandi koexplike nzambe olobi yo oza le plus pauvre ya famille não dá certo. ekosimba Os te princípios de Deus são internacionais. baprincipe ya nzambe eza international Os princípios de Deus não respeitam ninguém. principe ya nzambe erespectaka moto te Se você aplicar, soki yo aplike se você respeitar os princípios, soki orespecte baprincipe Deus também te respeita. nzambe mpe akorespecte yo Que diz amém, Deus lhe oyo alobi abençoe. ame nzambe apambola ye Aleluia. amen Em nome de Jesus. na nkombo na yesu Sexta-feira, esta sexta-feira, vendredi oyo será dia quando? eza le 40e Dia 25. le 25 Teremos uma grande vigília tokozala na grande veillée para toda a igreja. mpona na E église estamos a convidar os irmãos tozokoevite para vir bandeko participar. mpona koya É koparticipe vigília do julgamento. eza veillée ya jugement Posso ouvir barulho aqui? Est-ce que vous pouvez Dia yo 25, le 25 sexta-feira, dia 25, vendredi le 25 teremos o quê? tokozala na nini Vigília do quê? Veillée ya Julgamento. jugement Os teus inimigos serão julgados. Bino bakozala Não estou ouvindo juge amém aqui. nasoyoka te Eu disse, será uma noite. nalobi ekozala inu Qualquer pessoa que antes colocar barreira, moto nyonso alingi atia yo Deus barrière vai pronunciar o julgamento. nzambe akoprononce jugement Fala comigo às 22 horas. loba na 22 heures Estaremos aqui tokozala awa numa grande visita na veillée ya monene de julgamento. ya jugement E domingo, dia 27, pe dimanche de 27 será o dia de ação de graça ekozala journée e action de grâce encerramento desse programa. pe tokosukisa De programme quem oyo. será esta akili vez? tu Glorifica Jesus. pe tiela yesu maboko Amen. Vai lá, convida outras pessoas. kende evite bato mosusu Significa sexta-feira não haverá culto aqui. elakisi ete vendredi kiti na Não moi teremos eza culto te à tarde, só viremos 22 horas, na ok? pokwa toza na kiti ete tokoyaka na Fala comigo, 22 julgamento. loba jugement De quem será esta vez? akili tu Amém. Domingo viremos aqui todos de branco. dimanche tokolata pembe pembe Eu disse, vamos vestir do quê? nalobi tokolata De branco. nini pembe pembe Viremos como anjos tokoya lokola bwa mwanje para celebrar mpona kocelebre o encerramento de 21 dias. kosukisa Essa é a ya segunda 21. edição. oyo eza deuxième édition Deixa-me concluir. tikanga nasukisa O que é um sacrifício? sacrifice eza nini Vou vos dar 4 pontos. nakopesa bino 4 points Quando falamos sacrifício, significa o quê? ntango tozolobela sacrifice elakisi nini Sacrifício, sacrifice é dar as coisas eza kopesa biloko que têm alto valor para ti. oyo eza na valeur ya monene mpo na yo Merci. Quando se fala de sacrifício, ntango bazolobela sacrifice é dar coisas eza kopesa biloko que têm alto valor eza na valeur ya makasi para ti. mpo na yo Como foi o caso de Isaac para Abraão. ndenge ezalaki kaya ezaki mpo na abraham Gênesis 22, 1 a 5. genèse 22 1 à 5 O sacrifício le sacrifice é dar as coisas eza kopesa A biloko coisa ou bien eloko que custa para você, oyo ezokute yo que tem mais valor, oyo eza na valeur que tem mais makasi importância. oyo eza na importance Abraão abraham foi posto à prova por Deus. atiamaki na epreve epai ya nzambe Deus lhe pediu Isaac. nzambe asengaki isaac Deus mesmo, nzambe pardon. vraiment discours pas Amém. amen Abraão se discutir na Nzambe. abraham já discutiu com deus Na Gênesis 17 na Canisi. em gênesis 17 eu Às penso vezes a Nzambe, o pecinga mbongo, está a dizer a deus me deixe tu o dinheiro pecinga biloko me nyonso. deixe tudo Heritier sawa. onde está o herdeiro
ata nasombi bandako Mesmo que eu ata natongi comprei nyonso nazala mesmo que eu construí tudo que eu tenho, nani akotika na biloko oyo? quem é que vai A herdar isto? preocupação de Abraão A preocupação de Abraão, não era mais casa, ezalaki isso não era mais riqueza, ezalaki sur richesse, já tinha tudo. azalaki na nyonso. Gênesis 24, Genèse 24, a Bíblia diz que, verso 1, verset 1. que Deus tinha abençoado Abraão em tudo. Nzambe apambolaki Abraão na nyonso. Quem pode dizer amém comigo? Nani akoloba me longo na ngai. Entre riquezas, Entre richesse, entre bois, entre animais, mangombe, banyama, Isaac. pe Isaac. Qual era a coisa mais cara de Abraão? Nini elekaki chere pa Abraão. Na yoki yote? Não te ouvi. A coisa mais importante era Eloko que, elekai motuya. meu Deus, Nzambe na o ngai. sacrifício é Sacrifício. dar a Deus o que te custa. Eza kopesa Nzambe oyo ezokute yo. Se você dá a Deus algo que não tem importância para você, não é sacrifício. Soki yo pesi Nzambe eloko eza na importance mpona yo te, eza yango sacrifice te. Fala no teu irmão, dá Loba na Isaac. moninga na yo pesa Isaac. E esse Isaac, Pe Isaac oyo, 25 anos de paciência esperar a promessa. 25 ans ya patience ya kozela promesse. Até que Isaac veio. Kino Isaac ayi. A última coisa Dernière que chose Abraão esperava de Deus oyo Abraão abandei kozela epai ya Nzambe. é a vinda de Isaac. Ezalaki boye ya Isaac. E Deus não lhe pediu Ismael. Nzambe asengaki Ismael te. Meu Deus. Nzambe na ngai. Nalobi asengi ye Ismael te. Não lhe pediu Ismael. Marque asa mwana na ye. Apesar que eu sou Na filho. yebaki ke asa mwana makango. Mas ele sabia que é filho Me do mwana ya concubina. promessa. Mas o filho da promessa Eza Isaac. era Isaac. Nzambe alobi pesanga kamundele oyo yo lingaka. Deus disse: dê-me somente aquele, o único que você ama. O unigênito. Cabrito. O cabrito que você ama muito. Abraão adiskitete. Abraão não discutiu. Ake pesa Nzambe. Foi dar a Deus. Nasambeli. Eu oro. Ndenge nazoteya. Assim que eu estou a pregar, Nzambe azolobela mutu moko. Deus está a falar com alguém Que aqui. dimanche. Até domingo, Nzambe azozela Isaac na. Deus está à espera do teu Isaac. Nalobi Nzambe azozela nini? Eu disse: Deus está à espera de quê? Isaac. Do teu Isaac. Eloko ozela des années. Algo que você Opeia aguardou prix. anos. Pagaste o Peut-être ka preço. lupango yango moko wana. Talvez é o único dinheiro Mwambongo yango ka que yango tens. O wana. único dinheiro que Bisu yango ka tens. yango wana. A única Televisão joia. kaka yango A wana. única televisão. Ce qui coûte pour toi, O que te custa c'est ce qu'on appelle é sacrifice. aquilo que se chama Ontem, sacrifício. David disse, Lobi David alobaki. alobaki é 2 Samuel 24, 24. Segunda de Samuel 24, 24. Não darei ao meu Deus sacrifício que não me custa nada. Nakopesa Nzambe na ngai te sacrifício ezokutinga eloko te. O que não tem de valor, importância para mim, não posso Oyo dar eza a na Deus. valeur te, eza na importance te epai na ngai Muito andamos nakokopesa nos te. enganar que andamos dar sacrifício, afinal não são sacrifícios. Mingi na biso mpe tose trompaka tokanisi ete topesaka sacrifício mais ezalaka sacrifício te. Segundo, o que é sacrifício? Deuxième sacrifício eza nini? Estou pregar alguém esta Eske noite. nazoteya mutu na butu ya lelo? Na yo que amém aqui. Não estou ouvindo o teu amém. O sacrifício Sacrifício é dar coisas que nunca vai esquecer. ezali kopesa biloko oyo jamais okobosanaka yango. Quando se fala sacrifício, Ntango bazolobela sacrifício, são coisas que você deu a Deus eza biloko oyo opesi na Nzambe que nunca vai esquecer. jamais okobosanaka yango. Rei 17, 13. Em Roi 17:13. O que essa viúva fez, Oyo veve oyo asalaki nunca vai esquecer jamais akobosana que o yango. último bolo Que dernier gâteau para ela comer com filho, po ye alia na mwana sacrificou aquilo. asacrifiaki yango. São coisas Eza biloko que nunca vai esquecer. oyo jamais okobosana. Ndio baki na pesa veste nanga kombo ne nani? Yandi Moshi. Eu disse que eu dei o meu terno, tinha o nome do sozinho. Na kobosa na ndenge nazaka na ye moko. Como é que eu vou esquecer se eu Yo tinha ele bosa na só? kapo zaka na $5,000 o pesa no mais 50. O kobosa na. Você esquece porque você tinha $5,000, deste uns 50. Tens que esquecer.
Mais bateau basala ba Mas as sacrifice. pessoas que fizeram sacrifício, Même na monde da ténèbres. mesmo no mundo das trevas, Ayebi que na pesa mwana nanga. sabe que dei o meu Na filho, pesa mosi nanga. dei a minha mulher. Eza impossible. É impossível. Yango yoko balobaka, soko yeba ki prix na peya. Essa é a razão Osoka. que eles dizem, se soubesse o preço que eu paguei Pona succès oyo. para este Pona sucesso, onction oyo. para Soki este boyeba anúncio, ki. se soubessem, Eza na bato. quer dizer que há pessoas, Ayebi nini asala. sabe o que ele Po fez, asala place asa. para que ele fique onde ele está, Ata bolobi amen. mesmo que não disserem amém. É isso que se chama o quê? E angoba benga canini, Sacrifício. sacrifício. Coisas que Biloko. nunca vai esquecer. Hoje jamais eu coboça na yango. É isso que se chama E sacrifício. yango te babenga ka sacrifício. Terceiro, Troisième, o que é sacrifício? sacrifício zani. Estou a encerrar a minha pregação. Nazo suki sa predicação nangai. O sacrifício Sacrifício, é dar eza kopesa de tal maneira que acabaste de matar uma geração. lolenge ke obomi geração nyonso. Mobimba. Mobimba. Amém. Na zongeli. Eu repito, O sacrifício sacrifício, significa dar ele aqui se kopesa de tal maneira na lolenge que acabaste de matar uma geração. que obomi une geração. Pergunta o teu irmão, será que você na tua vida já matou uma geração? Tu na moninga na est-ce que yo na vie na sou boma déjà génération moko? Tu nilangaye. Pergunta Dieu. Na yo que eu te Não tala estou a ye. te ouvir. Olha ali, Tu na ye, pergunta. yo si oboma batu yo. Diga, você já matou pessoas? Oboma geração, descendência moko. Já mataste uma descendência? Quero dos irmãos. Balinga-me. Vamos perguntar a Abraão quem é Isaac. Tokotuna Abraham, Isaac Quando azanani. Abraão foi dar Isaac, o que estava a significar? Tango Abraham akende kopesa Isaac, bandei Vocês não kulakisani. têm ideia. Bozana idete. Abre Hebreu 11, Fungola Hébreu 11, verso 17 e 18. 17 e 18. Para ver quem é Isaac. Pona koyeba Isaac azanani. Boyoka ngoka na sangwe. Vocês só hoje são somente Poto ouvintes. zoteia kaka, eza masolo Estamos a eleka. pregar, é uma conversa que já passou. Ekuia na família yo. Que caia na tua Na família, vida yo. na tua vida, Opesa Isaac. que você dá o Isaac. Gênesis 11, Gênesis 11, verset 17 a 18. 17 a 18. Boza prête au te. Hébreu de Olimbis. Hebreu. Gênesis okotelanga mingi. Gênesis entra muito. Hébreu futi levanta. Hebreus. Nani apambola bina mateia. Quem hoje? foi abençoado nesta pregação? Pergunta o teu irmão, você já desse Isaac na vida? Tu não me engana, eu só pensei Isaac na vida. Amém? Amém. Ei, toque aí. Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão. Muito que? Descendente A Abraão. Abraão. A prometer que a descendência Ah. dele para Abraão. Mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. 18. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac, Por meio de Isaac, Na nzela ya Isaac, é que você terá descendentes. terá o quê? yo Descendente. okozana ba Fala comigo, descendência. geração. Geração. E ele precisa fazer não. Diga Isaac teu veut vizinho. dire quoi? Descendance. Isaac quer dizer o quê? Descendência. Abraão, Abraão ayeba que na Isaac, sabia que no Isaac nde akozala na ba geração. é assim que ele terá gerações. Koboma Isaac, Matando Isaac, obomi descendance. você matou a descendência. Estou a brigar. Nalobi koboma Isaac, Eu disse matando Isaac. obomi descendance. Você mata a Obomi tua descendência. lignage. Mata a Obomi ba linhagem. geração. Mata a geração. Só que Isaac Se akufa, Isaac morresse, mbele Israel azate. Israel não pode Só que Isaac akufa, Se Isaac morresse, mbele solo Jacob ezate. a história de Jacob não Só que podia Isaac existir. akufa, Se Isaac mbele morresse, yo nanga tovandi tu awa. e eu não podíamos estar aqui. Qui est Isaac? Quem é o Isaac? Nakoboma geração. É matar uma geração. Qui est Isaac? Quem é Isaac? C'est l'église. É a igreja. Tu
funelanga voisin asioboma famille nonzala yo Pergunta ao teu vizinho, você já deixou a tua família com fome? asioboma bana no na nzala. Já deixaste teus filhos com Mais fome? il faut te respecter veuve de Mas- Serepta. Temos que respeitar a viúva da Serepta. Matou o seu filho. Abomi mwana na ye. Deu sacrifício ao homem de Até Deus. esse sacrifício para Acertou que o filho morre de fome. Antimete mwana kufa na É nzala. isso que se chama sacrifício. Yango nde babenga ka sacrifício. Na libéré onction ya ba sacrifice na église. Eu liberto a unção do sacrifício aqui na Il igreja. faut ba limite wana eza na briser na vie na yo. Esses limites têm que ser cortados na tua vida. Lelo Hoje, biso toza bana Abraham somos filhos de Abraão. parce que Isaac alona ye. Porque Isaac semeou que dele. Lelo Abraham ana bana ebele. Hoje, Abraão tem muitos Asa na ba filhos. famille Tem famílias. parce que andimaka Porque ele aceitou a sacrifier Isaac. sacrificar o Isaac. Ma prière cette A nuit minha oração nesta noite, que onction ya ba sacrifice que a unção dos sacrifícios elata mwana moko moko église. revista dos filhos dessa igreja. Mutu na dimension na yo. Cada pessoa na sua dimensão. A pessoa Exana abato. se deu 10.000 Só que a pé de mim. significa se matou. Ele aqui se é também por mim. O sacrifício tem níveis. Sacrifício exana ba nível. A pessoa só o seu 1000 kwanza Exana bato kaka mili kwanza na em ye. toda a sua vida. Eza fina ye mopimba. A pessoa se dá $1000 não deu nada. Exana bato soka pesi Mentiu. $1000 a pesi lo Se côté. deu 100.000 não é Só sacrifício. que a pesi 100.000 essa sacrifício. Porque a dimensão que você tem, Por dimensão yo sana. dando a Deus 100.000 kwanza é Por mentira. pesa nzambe 100.000 kwanza eza lokuta. Isso não é sacrifício. Oyo eza sacrifício te. Jesus olhou uma mulher Yesu atali que mwasi moko. trouxe 2 moedas. Oyo ayaki kaka mamone mibale. Chamou o seu discípulo, vem, uma Abengi reunião ba urgente. disciple aye. Réunion Toda essa urgente. gente que deram. Abi bato nyonso bapesi. Essa mulher Mwasi oyo. deu mais que a todos. Apesi koleka bato Porque nyonso. tudo que ela tinha para a sua vida, Po ete nyonso azalaki nango na fina ye mobimba. e aonde aí pensa. É esse que ele veio dar. Amoni sacrifício. Tá sabendo o Na sacrifício? Yesu betise libaku. Até tropeçou Jesus. Asali si reunião urgente ya ministério. Fez uma reunião urgente do ministério. Abenga banga boya bana mais. Chamou todos, venham aqui tudo. Église zo comprendre yango tato reunião ya nini yango. A igreja não tem entender esse pai que tipo de Olha, reunião. nós passamos com ba ocha ndam balokuta. Disse todos que estavam por punham metade. Moço. Esta aqui, esta mulher. Oya pesi. O que ela deu? Vine mo bimbango wana. A vida dela toda é C'est ça le este. É sacrifice. este que é o E ele sacrifício. está fazendo peça ou união sua vida. Diga ao teu irmão, dá tudo Olha, da tia tua la vida. kamotema. O que você põe no teu coração Pour sobreviver. para que você possa sobreviver. Yango no bengi sacrifice. Aquilo é que se chama sacrifício. Na yebite só na come na combien? Eu não sei 4e, se só que é 5e. 4, Tô só que 4, sabe. 5, vamos Ovidar. que é que sacrifício? Sacrifícios ali. Nani apambola na matéria. Quem foi abençoado Na nesta pregação? sambeli. É ouro. Église na oyo ya fima Esta Angola. igreja da Mifa de Angola. Bola tangolu ya ba sacrifício. Revistam-se a graça de sacrifícios. Bato mususi babandi eh. Outras pessoas já começaram. Nazo yamba muntu moko moko. Eu estou a receber uma pessoa. Mususi ayo bisenga papa. O outro me disse, pai, Pona nzambe na yo. para este teu Deus, Ngana kosomba bakele ke caixa ya mosaico. mosaico ya église. Eu vou comprar algumas caixas de mosaico daqui da igreja. Ezana bato bazo reagir ntoma. Há pessoas que estão a Baza reagir, toucher. estão tocados. Ba mususi bazo koteka ba semence. Os outros estão vindo trazer Mususi abi sementes. papa na tia ni nanga na dako. Ezaya sika bakende ko demontar ngo bayana ngo aw. O outro disse, eu tenho o meu AC é novo que vão Na yebisa kibino desmontar em soki casa. tour na yo ekoki. Eu disse, a tua vez chegou. Oya kita kamuta liboso. A Ah? primeira pessoa que desce Você é comprova? ele que é Makambo apisi. curado. Que tem Oya a ver com a kokita. vida. Quem tem que Tango ser? maye ningana. Quando a água é Yende agitada, akozwa miracle. é ele que vai receber o milagre. Eyana bato baza déterminé. Há pessoas que estão determinados. Mutu musu abisenga papa. Outra pessoa me disse, pai, Eu vou pagar a mão de obra de todo o mosaico. Quem vai meter a mosaico, eu vou pagar a mão de obra. O Zoca. o outro disse, ngana kofuta main d'œuvre ya bato nyonso bakotia bakaro awa. Na sambeli. É ouro. Muito na nível na ye. Cada pessoa no seu Ti nível. dimanche. Até E ele está domingo. fazendo tia mutuba kata. Diga ao teu vizinho, põe a cabeça para ser cortado. Na zoka yo amene bien. Eu não estou a ouvir bem o teu amém. Só que eu koteke ele koteka. Se tens que Só vender que o algo, banco vende. teca. Se eu o teu Só que terreno, salário pesa. se o salário dá,
yebisa nzambe na tio à l'épreuve Diga a Deus que eu estou a te pôr soki em prova. makambo bateye eza ya solo Se as coisas que pregaram é agora é a verdade, minha vez ou eu turno ngai vou semear na kosemer, eu quero te ver na minha vida que na mona eu na vida ngai. já estou cansado com essa vida Na lembi fi oyo. não vou continuar assim Na continue boyo. estou girando todos os anos na mesma posição Kaka na posição. não. Banenhos. alguma coisa tem que Eloko mudar como que sengele se é uma viatura vende So que zamo tukateka. faça alguma coisa por Deus Sale eloko pona nzambe. não podemos acabar 21 dias sem tocar esses Okoki pontos kosilisa 21 jours te sans que tu touches ma senão point o haut. sacrifício não será completo. So que te sacrifício que ça la compléter. Parabéns para vocês de jejuar durante 21 dias. O gêné malamo, merci. Nzambe apambola Que bino Deus vous abençoe. pona determinação. Pela vossa Na determinação. luli bino mingi Eu vos mwa oyo. cobicei muito. Nzambe wana kanisela Que bino. este Deus lembre Apambola vocês. bino. Vos abençoa. Ozoloba mente Não pwani. está a dizer amém. Loba nanga Nzambe kanisela Diga a nga. Deus, lembre-me Na banzala oyo dessas nazokufa. fomes que eu estou a passar. Amen. Mas, Yebisa fazendo amen. diga ao teu vizinho mais. Kote mususu No outro lado, elekaka gene sacrifício é ya mais do ofrande. que o jejum, sacrifício de oferta. Soki basapato teka. Se for sapatos, pode Soki vender. kamwa piese wana ya sipere otyalaka mutema teka yango. Se é aquele pano de super que você põe a tua esperança, pode vender. Longola kabelu wana sala nini? Teka. Tira mesmo aquele cabelo que está na tua cabeça, vende. Asaka kaka yandi moshi kabelu otyalaka mutema soni motyala bafie teka yango. O cabelo é o único que você faz com aquela vaidade. Se você quiser ir, então pode vender. Sacrifício é o quê? 4. Quatrième, O sacrifício. sacrifício Sacrifício. é plantar com lágrimas e choros, Ezali kolona na maya miso na kolela. a fim de colher com cântico de alegria. Po oyeba kobuka na nzembo pe na esengo. Repito, Na bandeli. o sacrifício Sacrifício. é plantar Eza kolona com lágrimas na maya miso e choros, pe kolela. a fim de colher Po ete oyeba kobuka com cânticos de alegria. na loyembo pe na esengo. Salmo 126, 5 a 6. Psalm 125, 126. 126, 5 a 6. Futimana vai lá. Psalmo 126, 5 a 6. Nana pambolami. Quem foi abençoado? Salmo Eske na tei 126, motomaka. 5 a 6. Será que eu preguei alguém? Nana pambolami. Quem foi abençoado? Oya pambolami nzambe a visite yo. Quem foi abençoado, que Deus o visita. Oya yebi ke na ote ya verite nzambe atala yo. Quem sabe que eu estou a pregar a verdade, que Deus o olha. Eske ngana sengi mbongo bato. Será que eu pedi dinheiro Nasendi alheio? biloko bato. Eu pedi coisas alheias? Ngana zoteya. Eu apenas estou a A pregar. bola está nas tuas mãos. Baleza Se na vai boca, praticar, é da tua Só conta. que eu pratiquei essa Mas Mais, haverá diferença. diferença é coisa lá. Kobenga bato lobi bandoki te. Não chama os outros porque são Oyo, feiticeiros. baza bata bisimba Esses simba. aqui gostam de pegar boa. Kosimba yango tozo simba deja. Esta é a pegada que estamos aqui a fazer. Sim. Vai, filho. Salmos, capítulo 126, versículos 5 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Que aqueles que semeiam chorando, Aquele que faz o quê? Semeia chorando, chorando. Baoba lona kana kolela. façam a colheita com alegria. Faça a colheita com o quê? Alegria. Com alegria. Basala 6. moação na bangona e sengo. 6. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear. Levando semente a fazer o quê? A Só semear. como ni muitazolela. Se você vê alguém Loba nanga wana chorando, de sacrifício. diga este é sacrifício. Bolobi te? Não estão a dizer. Alguém está levando semente a chorar. Ele não nini. Motazo Mutema ne lema. mobimba. E que A pessoa que está a levar semente, estão a comer, está a trazer. não, quando está a chorar, Estão a zolela. significa o quê? Ele aqui se niga. Tudo que ele está a levar Nyo sou ya zo mema. é a sua vida. Essa vina aí. Olha o que fiz. Estás a ouvir.
O peixe louco está nini. Você Ele dá algo que iniciou. faz o que te faz chorar. Wanande sacrifício. Este é que se chama sacrifício. Aham. Voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Na sambeli. É ouro. Ti mois ou esila. Até que este mês Ti final. okota février. Até que entras em Só fevereiro. que ondimi olela okoseka. Se tu quiser chorar, você vai. Mbula oyo batu bakoseka basa. Este ano há pessoas que vão Oyebi rir. koseka wane kozala wapi? Sabe qual será o Tango riso? kolata voile. Quando vais te Oyebi envolver. koseka wane kozala wapi? Sabe o sorriso vai ser Tango quê? contrat wana basini. Quando aquele contrato foi Oyebi assinado. okoseka mukoloni. Sabe vai rir Tango quando, voiture asikeye. quando o carro novo vai Tango vir. ndako na yo Quando eye. a tua casa Oyo vier. atelemi ya yo nyonso Que ele telema. levantou, que tudo que é dele se levanta. Eclesiastes 3:4. Eclesiastes 3:4. Entre o tempo de choro e o tempo de alegria, quem precede o outro? Ante tanha kolela na tanha esengo nani aza na posa ya moninga. Não, quem precede. Anani azalaka liboso. Merci. Estou expressar muito bem meu português. Vai lá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. 4. Assim diz a palavra do Senhor. Aham. Amém. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Suka na Amém. wana. Yolo biango biente. Aqui diz 4. Tempo de chorar Tango ya kolela, e tempo de rir. pe tango ya koseka. Pode parar ali. Fala comigo com Suka. tempo de chorar. Loba tango ya kolela. Não, não estou ouvindo nada. Não, Fala eu comigo quero com tempo curtir. de chorar Tango ya kolela, e tempo de rir. pe tango ya O koseka. tempo de chorar é o quê? Tango ya koleleza nini? É o tempo de sacrifício. Eza tango ya sacrifício. Tempo de rir Tango ya é koseka. tempo de colheita. Eza tango ya kobuka. Na vida, Na vida, il y a le temps de pleurer. há tempo de choros. Ba pleurer é a éternel te. Os choros não são eternos. Kosekeyaka. O riso Só que vem. ondimi lelo olela te. Se tu não queres chorar Na hoje, début année, ondimi olela te. no princípio do ano não quer chorar, Année mobimbo kolela. todo ano você vai chorar. Yango topesi janvier lokola prémisse. Por isso que demos janeiro como uma primícia. Lobi mon apôtre akoyao. Amanhã o apóstolo vai estar aqui. Aqui le tour de donner les prémices. De quem é a vez de dar a primícia? Yango nde matei ya koyela biso. Esta é a pregação que o apóstolo vai trazer amanhã. Lokola toza na début année. Como estamos no princípio do Il faut ano, tobima na 21 jours na notion ya ba prémisse. devemos sair no princípio do ano com a noção das primícias. Po yeba ke. Para que saiba que, Tozala préparé. para que sejas preparado. Ndenge nini bapesaka nzambe biloko ya liboso. Como é que dão a Deus as primeiras coisas? Ça fait partie ya basacrifice. Faz parte dos sacrifícios. Oyo ememaka bato na vi Que mosika. leva a pessoa numa vida distante. Nasambeli na butu oyo. Eu oro nesta noite Maloba oyo. essas palavras Ebota ba resultat. que nascem resultados. Oyo bakozwa ba décision. Os que vão tomar decisões. Nzambe ya dayo Samuel. Deus te dá ao Samuel Amona yo. que possa te ver. Achange makambo na Que yo. muda o que é teu. Akota makambo na yo. Que entra nos teus Ayela yo problemas. ba intervention. Que te traga intervenções. Basekuru oza nango besoin. Socorro que tu precisas. Esika bato bakozala te nzambe akoyela yo. Onde não haver pessoa, Deus vai vir. esika ozali kokonte te nzambe ayeli yo barelation Onde você não contava, Deus vai trazer relações. yango nde ekosala. É isto que vai Mas acontecer. cada um de nós Mais chaque de nous tem a responsabilidade. a sa responsabilité. Para mim, acabou aqui. Pô nangai isso que Pode se colocar de pé. o coquico telema. Diga a Deus obrigado. Le banansambe merci. Abençoe o meu papai Pambola papa nangai. de me ensinar esses E segredos. a com enseigner que Agora a responsabilidade é minha. se coio responsabilité eza ngai. Eu vou pagar o preço. Ngai na ko payer prix. Levanta todos. Toteli mi biso. Levanta as mãos, agradeça a Deus Tombola maboko père et merci nzambe. pela mensagem desta noite. Pour na message ya butu alelo. Oremos em nome do Senhor Nsambe Jesus. na kombo na Yesu. Ah, lá, 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 lá. Quem pode orar? Nani akoki kosambela. Seja grato a Deus. Zala reconnaissant pa ya nzambe. Só Deus que pode nos ensinar esses Aka segredos. nzambe nde akoki kolakisa biso basekret oyo. Será que pode te ouvir?
Est-ce que nakoki koyoka yo? Agradece a Deus, meu Deus. Remercie Nzambe. Mekalabababa. Diga a Deus, esse ano é a minha vez. Loba na Nzambe oyo tour na ngai. Esse ano não vai acabar assim. Ane oyo kosila boye. Esses 21 dias 21 jours não oyo. vou terminar assim. Nakosuka boye ti. Eu tenho que pagar o preço. Esengeli na paye Eu pi. quero provocar a ti, Senhor. Nalingi na provoquer yo Nzambe. Abra as janelas que você prometeu. Ola mandingisa oyo prometaki. Tira toda a maldição na minha família. Longela tous les malédictions na vie. Vai cessar toda a praga. Sala ete plein yo cecila. Começa a orar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Sambela, sambela. Você beta na maboko Você sambela. vai aplaudindo e ora. Nzambe se turnanga. Deus é a minha vez. Sambela ngona decisão. Ora com a decisão. Yebisa satão kokosa te. Diga, Satanás não vais me mentir. Molimo ya O incredulité. espírito da Ya incredulidade. maboko makasi. De mão agarrada. Bokozwanga te. Não vou me apanhar. Nasa determiné. Estou determinada. Vida nga échanger. Que a minha vida Família nga muda. A échanger. minha família muda. Nazoyoka yote. Eu não estou a te ouvir. Kanga bango, kanga ba porte nyonso. Fecha todas as Limo portas. nyonso ebundisaka